A paz de Cristo esteja no coração de todos. Gente, hoje é o nosso 44º dia da leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito do capítulo 14 e capítulo 15 de Números. Gente, que situação, quanta coisa aqui terrível. Não apenas emocionante, mas Deus mostrando que a santidade não é brincadeira, que a glória dele não é brincadeira. Às vezes a gente canta alguns cânticos parecido com aquele que derrama sua Shekinah sobre nós. A Shekinah de Deus, ela é uma coisa muito fenomenal, muito forte. A gente vai ver nesse texto aqui o tanto que o povo se revolta e como Deus, no seu imenso poder, faz uma promessa, ele a cumpre, e todo esse povo é castigado por causa da rebeldia. Aliás, o tema até agora mais forte aqui em Números é a rebeldia, é a rebelião, é a incredulidade, a desconfiança de que Deus de repente não pode fazer o que ele prometeu. Porque vejam bem, olha como o capítulo 14 começa. Ele começa falando o seguinte: então, naquela noite, o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão. E aí, ele fala o seguinte, que naquela noite, que noite? Havia no capítulo 13 um relato em que os espias estavam trazendo a respeito da terra prometida. Moisés os envia e aí eles têm 40 dias para fazer essa espionagem, eles vão lá na terra, verificam a terra de Canaã. Esse é o primeiro momento que eles entram nessa estratégia de analisar a terra para depois tomá-la. E aí foram 12 espias. Desses 12, 10 fizeram assim um arraso em relação à falsidade. Josué e Caleb, eles dão um relato positivo, falam, olha, os caras lá são gigantes, são grandes, mas nosso Deus é poderoso, nós temos condições de vencer. Olha só o tamanho desse cacho de uva, era um cacho de uva que 2 pessoas tinham que carregar. Colocava uma vara, jogava o cacho de uva, um colocava no ombro, o outro no outro ombro. Então eram frutas grandes, era uma coisa maravilhosa. Diz lá que a terra ela manava leite e mel. Excelente terra. Desses 12 espias, 10 começaram a falar um monte de besteira, que a gente não vai conseguir, que eles são muito grandes, que eles vão nos destruir. Por causa desse relato, aí começa então o capítulo 14. Naquela noite, todo o povo começou a gritar e a chorar para Moisés e para Arão, e a reclamação, a murmuração, todos. Olha, gente, era muita gente. E a conclusão deles era simples: era melhor a gente ter morrido lá no Egito, ou então a gente ter morrido no deserto. E aí vamos fazer o seguinte, o próprio povo, vamos levantar outros líderes, Moisés e Arão, vocês não servem mais para ser os nossos líderes. Apenas, fala que Josué e Caleb que se levantaram contra esse povo e a favor da terra prometida. E aí Moisés, gente, que coisa. O povo começou a ameaçar matar Moisés e Arão. Olha o que diz aqui no versículo 10. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedrada, mas de repente todos viram a Shekinah, a glória do Senhor apareceu sobre a tenda sagrada. Eles iam matar Moisés, iam matar Arão, e aí Deus aparece. Agora, essa palavra que Deus dá, misericórdia. Gente, é muito forte. É por isso que a rebeldia, na história de Saul, é dito isso, que a rebeldia ela é um pecado de feitiçaria,
1 Samuel 15, 23. Olha o que diz lá, deixa eu pegar aqui na outra Bíblia. Fala assim: porque a rebelião ou a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e o orgulho é como o pecado da idolatria e culto a ídolos do lar. Então, a rebeldia, ela é terrível. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a rebeldia. Olha o que diz aqui Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. O autor aos Hebreus citando essa situação. Por que eu estou dando um destaque grande para isso aqui? Mesmo nosso tempo sendo curto. Porque aqui Deus vai determinar a morte de toda essa geração. Olha só o que Deus vai falar para esse povo rebelde que estava enfeitiçado, querendo ter saudades do mundo, ter saudades do Egito. O Senhor fala assim: vocês, versículo 29, vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim, por isso Deus falando. Por isso, nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará na terra prometida. Eu jurei que faria vocês morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb e Josué. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar os seus filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Vocês morrerão e os corpos de vocês ficarão neste deserto. Por isso que ele vai falando assim, a quantidade de dias que eles ficaram espiando foram 40 dias, vai ser um ano para cada dia. Então, daqui a 40 anos, os seus filhos vão entrar na terra prometida e todos vocês vão morrer. E é dessa forma que Deus trata a rebeldia. Gente, que coisa terrível é cair nas mãos e na ira de Deus. Existe um versículo que fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o contrário também é verdade. Se Deus é contra nós, quem será a nosso favor? Se Deus é contra nós, quem será contra Deus? Coisa terrível. Então, tome cuidado, porque a rebeldia, ela atrai essa maldição e deixa Deus contra o rebelde. Bom, no capítulo 15 vai ter algumas leis a respeito de ofertas e sacrifício, e essas ofertas, Deus já está preparando o povo. Olha, quando vocês entrarem na terra de Canaã, na terra prometida, vocês vão fazer esse sacrifício, esse, dando a garantia pela palavra de Deus, de que eles iriam herdar uma terra prometida. Mas não esqueçam, quando vocês entrarem na terra prometida, façam isso e isso, né? Façam todos os sacrifícios. Eu acho interessante aqui, gente, que às vezes a gente quer burlar algumas coisas da vontade de Deus. A gente quer produzir unção, a gente quer produzir ambiente profético, a gente quer produzir graça, e nada disso a gente consegue. Porque Deus, ele é Deus. Olha o que Deus faz com um indivíduo que simplesmente estava trabalhando no sábado, no dia proibido. Porque Deus, ele não abre concessão para ninguém. O cidadão estava trabalhando, pegaram ele e levaram para Moisés. Moisés vai orar ao Senhor e fala: Deus, o que a gente faz com esse homem que estava trabalhando no dia de sábado e a lei não permitia trabalhar no dia de sábado? Sabe o que Deus falou? Cumpre a palavra. Ele trabalhou, ele vai ser apedrejado até a morte. Não pense que Deus não está vendo as nossas estripulias, as nossas coisas que a gente, os nossos fingimentos, né? De graça, de libertação. Gente, é muito sério. A presença de Deus, ela é muito séria, muito séria. E nos próximos capítulos nós vamos ver outros rebeldes, Corá, Datã e Abirão, que vão morrer, a terra vai se abrir, os caras vão ser engolidos vivos pela terra. Meu Deus, a rebeldia é um pecado de feitiçaria. Vou concluir lendo aqui Hebreus capítulo 3, versículo 8, novamente, para que isso fique gravado no coração de vocês. Hoje,
Se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. Vocês ouviram a voz de Deus, e aqui é a palavra de Deus, é Deus falando com a gente. Não endureçam o coração. Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.